Abuso sexual e crimes na internet. O que todo profissional precisa saber, como orientar crianças, adolescentes e famílias. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda Hora EZPAZ. Hora EZPAZ é um projeto de aulas bem densas, com muito conteúdo científico, teórico, prático, para você que é profissional que atua com crianças, adolescentes e famílias, para você que deseja atuar na causa EZPAZ. Lembrando que EZPAZ é o quê? Educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. É isso mesmo, a Hora EZPAZ é um lugar de você se capacitar. A hora é o momento de você aproveitar uma capacitação gratuita que eu vou estar dando aqui toda terça-feira às 9 da manhã. Só hoje nós vamos fazer às 10 da manhã por causa do horário da nossa convidada. Portanto, fique ligada aí. Já comece a enviar para outras pessoas essa aula, porque vai ser assim riquíssima em informações que vão salvar muitas crianças e adolescentes. E é para isso que nós estamos aqui, para lutarmos por essa causa tão importante e tão urgente. E aí, quem tá aqui animado para nossa aula de hoje? Quem tá animado aqui? Quem vai chegando? Quem já é Master EZPAZ que está aqui? E aí, na Hora EZPAZ, gente, eu vou trazer profissionais, professores da nossa certificação, como a Perita e outros professores que eu vou trazer. Vou trazer alunos Master EZPAZ. Então, uma semana eu vou fazer com um profissional, ou outro profissional que não é aluno, né, da certificação, e outros com os meus alunos, para vocês conhecerem e ficarem assim, ó, uau, com o trabalho que eles já estão fazendo aí. Eles já estão fazendo nessa causa EZPAZ, tá bom? Eu vou aqui já chamar a nossa convidada, porque eu não quero perder um segundo de preciosidade desse conteúdo. Aqui já tem nossas alunas maravilhosas. A Val Cabral, eu estou fazendo EZPAZ 2023, que bom. A aluna da turma 3, Carla. Carla, tudo bem, querida? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Andréa. Só aceitar. Vamos lá. Ver se ela viu aqui. Olha, chegando. Olá! Oi, bom dia, Andréa. Tudo Bom bem? dia, tudo jóia. Muito obrigada aí pelo Seja convite. muito bem-vinda à nossa casa. Bom demais recebê-la aqui. E eu já quero que você comece se apresentando para o pessoal. Essa mulher tão potente aí, com esses olhos maravilhosos, que de primeira já chama a atenção. Seus olhos e seu cabelo. Então, apresenta para esse povo aí quem é você. Obrigada. Primeiramente, obrigada por você ter aceito essa mudança de horário. É porque eu estou acadêmica de psicologia também. Hoje eu tinha aula, não tinha como faltar. Ainda tive que falar com a professora, me libera um pouquinho antes, que eu tenho um assunto muito importante para tratar hoje. Mas muito obrigada. Eu sou Andréa Stanger, eu sou perita da Polícia Federal. Aposentei agora, mês passado, trabalhei 16 anos, exclusivamente com abuso sexual infantil. Né? A minha formação, ela é informática, fiz administração, fiz marketing digital, agora estou fazendo minha quarta faculdade de psicologia. Ai, que maravilha. Fiz algumas pós-graduações, entre elas psicologia sexual, várias na área de psicologia. Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz 2 mestrados, na verdade. E assim, essa minha entrada na psicologia, ela foi justamente por conta do trabalho, né? Eu fiz um processo de começar pela área de informática, e aí na Polícia Federal é um assunto que nem todos os policiais também gostam de trabalhar, porque é um assunto muito pesado. Então, assim, tem muita dificuldade de quem se dedique a essa área. Então, geralmente os peritos, a gente trabalha em crimes cibernéticos, que podem ser um hacker, um site, problemas de crimes financeiros,
né? Enfim, qualquer crime de natureza que use a tecnologia. E dentre eles tem o abuso sexual infantil, que é assim a nossa maior demanda, né? Então, assim, na Polícia Federal eu diria assim que uns 80, 90% dos casos que a gente atua são abuso sexual infantil. E os próprios colegas muitas vezes Só não repete o gostam. percentual, Andréa, por favor. Eu acredito que entre 80 e 90% são casos de abuso sexual infantil, né? Então as pessoas não fazem ideia do volume que isso é, até porque muitas vezes a gente trabalha em segredo de justiça, então acaba não tendo essa notoriedade, né? E eu acabei sempre trabalhando com prevenção. Então, assim, geralmente eu faço palestras, né? Ajudo nesse sentido, que acho que é uma contribuição, por mais que muitas vezes eu não possa relatar como que é internamente, né? Por conta segredo e tal, porque envolve crianças e adolescentes, né? Sim, sim. Mas assim, o volume é muito alto. E aí a gente tem, inclusive, um problema de saúde mental. Eu fiz uma pós que eu fiz o meu TCC foi sobre transtorno de estresse pós-traumático em profissionais que lidam com abuso sexual infantil. Porque quem que cuida da saúde mental, né, de quem trabalha com a violência? E aí a gente vê, o segundo mestrado que eu fiz foi sobre os riscos na atividade pericial. E eu peguei cada uma das áreas da perícia da Polícia Federal e fiz uma pesquisa com os próprios colegas. E na área de informática, todo mundo falava assim: nossa, os riscos da área de informática são riscos psicológicos, porque eu vou dormir, eu vejo aquelas imagens daquilo que eu estou trabalhando. Né? Muitos dos colegas que têm filhos geralmente não queriam participar desse tipo de trabalho porque é pesado. E aquela coisa, você não consegue desver, né? Então você viu aquilo fica na mente pro resto da vida. Então é um trabalho muito pesado. Eu aposentei agora, mês passado, e aí a minha ideia agora, né? Eu acho que eu tenho muito conhecimento aí que eu posso ajudar as pessoas. Eu acho que nesse trabalho de prevenção é o primordial, né? Assim, Sim, a gente sim. fala assim, depois que o crime ocorreu, é só enxugar gelo, né? A gente tem que agir no antes, a gente tem que prevenir isso, a gente tem que detectar muito rápido isso, a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais, assim. Bom, enfim, já falei um monte. Maravilha te ouvir. Minha filha, você só estudou, né? Você não comeu, você não pintou cabelo, você só estudou, né? Maravilha, Andréa. Porque assim, a gente fala isso, mas quando a gente começa a estudar e percebe o quanto mais a gente estuda, mais a gente pode ajudar mais pessoas, desempenhar melhor nossas funções e realmente a gente que trabalha nessas áreas tem que ser amante da ciência, amante dos estudos, porque é uma complexidade muito grande. E eu tenho até uma amiga que ela é delegada, né? E ela fala assim, Leiliane, é muito difícil você ver o que abusadores predadores, que tem só os abusadores e abusadores predadores, né? O que eles fazem com as crianças. Então, a gente pegar aqueles materiais de exploração sexual, de abuso, estupros cometidos que foram filmadas para Deep Web e outros, Leiliane, são cenas assim que realmente, como você acabou de falar, e a gente estava comentando sobre isso, sobre a saúde mental dos profissionais, que é uma coisa que eu também trabalho muito com os meus alunos, com os meus seguidores que atuam também nessa causa. Tem psicólogos que não conseguem lidar com a demanda de abuso. E tudo bem não conseguir lidar, porque realmente cada um tem seu limite, mas que é muito pesado mesmo. Inclusive, né, quando se trata não só do abuso, mas de outros crimes da internet. Então, assim, Andréa, eu estou muito feliz de você ter aceito os meus dois convites. O primeiro, de você se tornar uma professora da nossa certificação, que tem capacitado milhares de profissionais em vários países e no Brasil. Então, para os Masters e Pais que estão aqui, gente, ó, logo, logo, o modo da Andréa tá incrível. Os tópicos estão assim, cada aula uma melhor que a outra.
vai ser liberado para vocês. Vocês não vão pagar mais nada sobre isso para quem é Master Laser Paz. Vou liberar para todo mundo, porque eu quero vocês muito capacitados nessa área. E para a próxima turma também já vai ter o módulo da Andréa. O primeiro convite, ela aceitou ser professora da nossa certificação. Então, olha o nível da professora que vocês terão. E também aceitar fazer essa live assim, tira a queima-roupa. Convidei, olha, é pra terça, tu tem como? E ela foi lá e aceitou. Enfim, já ganhou meu coração. Muito obrigada. Então, realmente, né? A gente estava discutindo sobre o módulo, gente. Assim, tem muito assunto. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer para falar em 6 horas, né? Eu falei assim, precisava de um mês, mas a gente vai preparar com muito carinho. Vocês vão amar, tenho certeza. gente, ela mandou para mim, ela falou, olha, Eliane, umas 30 horas já. Eu falei, ah, tá. Então... Mas só que nós temos outros projetos, André, que as 30 horas vão caber, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso, se tu quiseres. Então, vamos começar a falar, André, assim, sobre... vamos começar falando do abuso sexual e a gente pode ir trazendo os outros crimes que estão, de fato, furtando a infância das nossas crianças e dos nossos adolescentes. André, eu vou te pedir só uma coisinha, que você venha mais para a sua esquerda, para tu sair um pouquinho dos comentários, porque eu vou deixar aqui fixado o comentário do tema da live até o pessoal entrar mais. Aí depois eu tiro os comentários, tá bom? Pro aí, outro assim lado ou para esse? Porque para esse mesmo. Aí, ficou bom agora. Ficou ótimo, dá para te ver melhor. Então, quais são esses crimes e como é que esses abusadores agem na internet? Como é que anda esse mundo aí? Porque os peritos criminais federais, né, vocês têm acesso a coisas que nós não temos acesso. Então, do que você pode falar aqui pra gente, dá uma atualizada, um F5 no pessoal sobre o que acontece, que muita gente não tem nem noção nenhuma. Olha, a gente começa assim, com o mais básico de todos, que é o assédio mesmo, né? Então, assim, muitas vezes, assim, um dos últimos casos que eu fiz foi sobre o TikTok. E aí, assim, o que a gente vê de crianças e adolescentes com as dancinhas. Vocês podem, quem tem TikTok, é só entrar lá, você não precisa nem ser perito para identificar isso. Você vê lá uma criança de 7, 8 anos, de 5 anos. Eu peguei crianças de 3, 4 anos dançando. E aí os comentários, você vê que são homens adultos. Geralmente é menina, né? E são homens adultos no TikTok. E aí muitos convidam para lives particulares. Então, assim, você vê que muitas vezes os pais não têm a mínima noção. Então, acho que isso é um dos pontos principais. Pais responsáveis, né? As crianças, elas se dão muito bem com a tecnologia. E os pais não acompanham, os pais responsáveis. Então, muitas vezes, o pai não sabe nem para onde vai, não, o que é um Instagram, o que é um TikTok. Então, a gente tem um problema de alfabetização tecnológica que as crianças, elas aprendem muito rápido. A gente vê bebezinho que faz assim, né? Com o celular já, né? Não sabe nem falar e já sabe usar uma tecnologia. Tira e coloca vídeo no YouTube numa facilidade, já reconhece o seu, sabe passar para frente. Eu vi uma menina de 2 aninhos fazendo isso, eu fiquei assim, ó. Não, as crianças já estão vindo com o chip avançado aí, né? Então, assim, boa parte desse assédio, ele começa muitas vezes de uma maneira inocente, de um bate-papo, de não sei o quê, dar atenção para as crianças. Eu já, assim, como eu tive acesso à conversa entre eles, né? Então, assim, teve um caso que me marcou muito, porque eram abusadores conversando. E aí eles trocavam formas de como assediar. Então, assim, eles têm, tipo, uma capacitação, né? A gente sabe que rola, inclusive, uns manuais aí na Deep Web, de como você assediar a criança, de como você fazer com que ela fique emocionalmente envolvida, né? Então, assim, muitos casos, a gente vê que a criança gostava daquela atenção, porque, assim, o pai e a mãe não davam atenção, era uma pessoa que estava ali todo dia. Ai, como você tá? Como foi a escola? Sabe o nome dos coleguinhas? Sabe o nome dos jogos? Sabe o nome dos personagens que a criança gosta? Então, assim, eles realmente, eles entendem esse mundo infantil, né? O infantil e o adolescente. Então, o adolescente com suas crises, enfim. Então, eles falam naquela linguagem que a criança se envolve.
Aí um outro ponto, jogos, né, também nos chats, redes sociais em geral, assim, eu diria assim, o TikTok ficou marcado para mim porque foi muito impactante ver a dança sensual daquelas crianças, né? Então é muito muito latente isso, assim, é só o que tem no TikTok. Eu tenho até TikTok, mas eu quase nem uso lá. Eu usei só para poder acessar e tal. Mas, assim, é um perfil diferente. Então, você tem o YouTube, ok, né? Você tem o Instagram, que tem ali, você tem como denunciar e tal. Mas, assim, no TikTok eu vejo ainda que é muito liberado. E aí, assim, até teve um caso que o perfil da criança estava, assim, monitorado pela mãe. Aí eu fui olhar o perfil da mãe. Rapaz, a mãe fazia as danças piores do que a filha. Então, assim, as crianças vão imitar o comportamento. Então, você vê ali que os adultos estão com essa sexualidade aflorada e entende que aquilo ali não é um espaço para a criança. Né? A criança ela vai desenvolver a sexualidade, óbvio, ela tem essa sexualidade desde que ela está na barriga da mãe. Né? A gente não está falando disso, mas assim, tem o tempo certo para tudo. E aí você vê crianças expostas a isso, a vídeos, enfim, e aí a tendência é ela achar aquilo normal. Né? Então, eu acho que esse assédio, né, que ele começa, ele pode evoluir para outras coisas. Nisso, a gente tem questão de sequestro, né? A gente sabe aí de crianças que foram sequestradas, que foram convidadas por um adulto para ir para outro estado. Você tem a questão de compra, né? E aí eu já digo nessa parte de compra de vídeos. Então, muitos oferecem dinheiro e você vê assim pelo fundo, né, da imagem da criança, que são crianças simples que moram em lugares pobres. Você vê assim a casa que não tem reboco na parede, não tem piso, né? Muitas vezes assim condições bem precárias. E aí você vê nos comentários, o cara nem oculta. Ele coloca lá assim: ah, se você fizer uma live para mim, eu te mando R$ 50 de Pix, entendeu? E isso assim, na maior cara dura. Né? Então, assim, óbvio, e aí você vai procurar, você vê que tem jovens adolescentes que fazem isso por dinheiro. Né? Então, assim, virou uma fonte de renda, inclusive. Então, poxa, aquela criança ela não tem acesso a brinquedos, não tem acesso a nada, ela começa a ver ali como uma fonte de renda. Então, a gente já parte pela questão da exploração sexual. Então, essa é uma coisa assim que vai acontecer. Andréia do céu, não tinha parado para pensar nisso. Olha que eu Sim. estudo sobre isso. O adolescente que está naquela fase do querer suas coisas, esse mundo que já coloca o consumismo como artigo e única forma de poder. Esse adolescente. Gente, vamos fazer uma análise aqui agora com vários tópicos. Esse adolescente que é entregue para o celular desde a infância. Esse adolescente que não é compreendido pela família, porque essa família, coitada, não tem aporte psicológico, emocional e até teórico para entender o adolescente. Ou seja, é o cenário perfeito para os pedófilos e exploradores sexuais agirem livremente, com muita facilidade. Fiquei sem palavras agora. Não, e assim, outros casos que eu fiz, isso a gente está falando de pessoas estranhas, né? Pessoas que estão navegando, achou teu perfil, a Leliane é bonitinha, não sei o que, vou lá, vou, né? A gente tem casos, outros casos que me chocaram, assim, nessas conversas entre abusadores. Um deles, ele falava que preferia crianças de pais separados. Então, ele ficava procurando o perfil para ver a criança que era mais fragilizada. Outro falava que ele preferia a criança que era mais feinha, porque aí ele chamava ela de bonita, ele elogiava e aí ela ficava refém psicologicamente daquele elogio, daquela atenção. Porque geralmente, isso não é só criança e adolescente, né? Eu também já fiz palestras sobre assédio a mulheres, né? É isso que eles fazem, eles dão atenção, eles são perspicazes, assim, falam assim, não, aquela pessoa tá um pouco triste. Tá vulnerável, né?
Impressionante. Aí outros, assim, ofereciam brinquedos para criança, outros ofereciam estágio, ofereciam coisas que a criança queria ou que o adolescente queria, né? Então, assim, um espaço para ir com a namoradinha, para ele poder acompanhar a atividade. Então, você tem aí voyeur, você tem todos os tipos de situações. E também, assim, uma coisa que eu estava percebendo, eu até ia fazer o pós-doc e eu acabei desistindo. Eu já estava aprovada para fazer o pós-doutorado, mas eu acabei desistindo, porque eu falei assim, não, chega, acho que já tá bom. No mesma mídia, você via um computador que tinha abuso sexual infantil. E ali você achava zoofilia, necrofilia. Então, assim, a minha percepção é que aquele tinha, vamos por ordem, né? Ele começava com pornografia adulta. Aí eu acho que aquilo já não satisfazia mais. Aí ele ia para pornografia infantil, nisso ele colocava zoofilia, necrofilia, então todas as parafilias, porque eu acho que é a coisa do bizarro. E aí, assim, a questão do próprio abuso sexual infantil, ele, em muitos casos, era extremamente violento, entendeu? Assim, de machucar a criança mesmo, de, né, assim, de introduzir objetos, enfim, uma coisa, assim, horrorosa. Então, você vê, assim, que é um comportamento que ele vai evoluindo. E aí, assim, esse abusador, ele não necessariamente é um cara que sabe tudo de informática. Muitas vezes ele não sabe nem escrever, né? Às vezes o cara é um semi-analfabeto. Assim, você vê pela escrita que ele não é uma pessoa que, né? Mas ele acaba usando a tecnologia, porque ele sabe que ali ele tem acesso e ele não precisa encontrar a criança pessoalmente. Então, é só você ficar o dia inteiro na internet aí, hoje isso é muito fácil, mandando mensagem, aí começa num joguinho. Andréa, só eu quero assim, pensar, porque se for pensar de tua fala, amiga, a gente fica aqui uns 3 dias aqui. Mas eu quero pensar 2 pontos que eu quero assim, até eu vou ativar os comentários enquanto eu falo, só para ver se o pessoal pegou aqui, ó. 2 pontos importantes que a gente vem batendo na tecla que a Andrea trouxe assim de maneira incrível. 2, eu quero trazer aqui, né? Quero dar ênfase. O primeiro é quando a gente sempre afirma que os pedófilos, que os exploradores sexuais, que os criminosos, eles usam muito bem o que eles têm na mão. Eles não estão preocupados de estarem preparados, de não sei o quê. O que eu tenho na mão? Eles usam muito bem, para o mal que eles querem fazer, o que eles já têm. Então, são pessoas, como a Andrea colocou, às vezes que não sabem nem escrever, mas para fazer o mal, ele não espera. Ele não fica aí, mas eu tô com medo de acontecer uma coisa comigo. Aí a reflexão que eu trago é por que o bem tem que ficar? Ai, mas é porque eu não tô pronta ainda. Ai, eu já fiz esse curso, já li esse livro, mas eu tenho que saber mais para proteger. Eu estou inseguro. O mal tá assim, minha gente. Ele tem só esse controle, ele faz só com esse controle e detona a vida de muitas crianças e adolescentes. Então, já quero deixar aqui mais uma vez essa convocação. Use o que você tem na mão. O segundo ponto é quanto mais carente a criança e o adolescente, mais presa fácil é. Mais presa fácil. Então, por isso que a gente sempre tem que atrelar a proteção, né, em relação ao abuso, à educação emocional. Por isso que a educação emocional e sexual tem que andar juntos. Porque a gente tem que falar para as famílias que a conexão emocional é poderosíssima na proteção. Né? Então, assim, quanto mais relacionamento saudável, mais a criança está protegida. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender o quanto as famílias precisam desse suporte emocional através das nossas capacitações, através das nossas palestras, através de tudo que a gente faz. Porque nós nunca vivemos uma era de mais desconexão entre pais e filhos. Porque os nossos pais não tinham conhecimento, mas minha mãe estava em casa bom parte do tempo. Eu tinha minhas irmãs que me davam apoio do jeito que estavam, do jeito que sabiam, mas tinha presença pelo menos. Hoje os pais, em grande parte, mesmo estando em casa, também estão no celular. Exatamente. Entendeu? Estão também. Então, há uma desconexão. E uma falta de supervisão, que é outro ponto que a gente vai trazer agora, além de estar desconectado emocionalmente, deixando essas crianças e adolescentes muito
como eu posso falar assim, carentes emocionalmente, e encontram na rede social uma injeção de dopamina, né? Além da dopamina, esse sentimento de pertencimento, porque, como a Andrea colocou, esse pedófilo fica falando, eu me preocupo com você, nossa, como você tá linda, ai, com você meu dia fica muito melhor, você é... E aí fica enchendo aquela criança, aquele adolescente, como a Andrea colocou, até as mulheres adultas. Então, outra coisa, eles nicham muito. Olha, eu quero filhos de pais separados. Porque são crianças mais vulneráveis, são adolescentes mais vulneráveis ainda, né? Há muitos conflitos de supervisão, então um deixa bem muito enquanto o outro não deixa. Enfim, só para a gente. Eu só quis citar esses dois pontos da fala da Andrea, porque eu sempre venho falando para os profissionais: o que vocês sabem já é muita coisa para proteger a criança. O desgraçado do criminoso não sabe nem escrever e está roubando as crianças da gente. E muitos profissionais cheios de conhecimento ainda estão com medo, estão inseguros. Gente, não tem tempo para isso não, é ir e ir. Não, qualquer informação que você tenha já é melhor, porque assim, boa parte dos pais, eles não têm a mínima noção do que está acontecendo. Eu acho que isso que a Leliane comentou, assim, é claro, a gente teve um agravante com a pandemia, porque o que aconteceu? Com a pandemia todo mundo ficou em casa, mas não é que as pessoas estavam conectadas, cada uma estava conectada no seu computador, no seu celular. Então, assim, a gente teve um agravamento dessa situação. Assim, eu participo de alguns grupos de pesquisa, eu tenho alguns amigos em organismos internacionais, assim, de proteção à criança, e eles conseguiram monitorar em tempo real a quantidade de abusadores que estavam assediando, sabe? Era uma coisa maluca. Porque assim, todo mundo ficou em casa, ficou com conexão, e aí ele tinha o tempo livre para assediar. Então, assim, a gente teve um aumento muito grande durante a pandemia. E isso é muito claro, é só você ir num restaurante e prestar atenção. Tá o pai e a mãe no celular e a criança no outro celular. Então, assim, as pessoas não conversam, as pessoas não se conectam. E aí, onde que eu vou encontrar? Qual que é meu mundo? Meu mundo é no celular. E nunca a gente teve também tantos casos de suicídio, né? De adolescentes, assim, revoltados com a vida, né? Assim, eu acho que isso só vem agravando. Porque é a questão também do consumismo. A gente vê assim, poxa, mas eu quero um iPhone, eu quero um tênis não sei das quantas, ah, mas o meu coleguinha tem. O que eu vou fazer para ter isso? Então, a gente tem entrando para o mundo das drogas, para o mundo do crime e encontrando na própria tecnologia uma forma de ganhar dinheiro. Seja com joguinho, seja com a exposição, né? Então, a gente tem esse comércio aí. E aí, um outro ponto, assim, sabe, que eu acho E aí, André, só essa questão que você colocou que eu acho importante, porque assim, realmente foi um plim na minha mente. Eu nunca ouvi falar sobre isso. E é tão óbvio, mas sabe aquele óbvio que a gente não vê? Sim. Né? Essa questão dos adolescentes ganharem dinheiro sendo explorados, né? Assim, ganharem dinheiro fazendo esses. Gente, é muito simples para um adolescente ir no banheiro fazer um vídeo que foi encomendado por esse pedófilo, mandar e ter esse Pix. Não, mas entendeu? estão ao vivo, entendeu? Tipo, aí trocam o WhatsApp ou vai no direct mesmo. Assim, já aconteceu comigo, até vi essa semana mesmo uma pessoa publicando para não atender videochamada, né? Porque agora tem um novo golpe na praça, que é o seguinte: eu faço uma videochamada contigo. Tá? Aí aparece a tua cara e eu coloco aqui uma imagem de sexo na minha imagem, ou como já aconteceu dos caras, né, tirarem o instrumento para fora e você vê. E aí o que ele faz? Ele dá um print nisso. No que ele faz esse print, ele faz chantagem contigo. Eu vou dizer que você estava assistindo, que você estava participando, entendeu? E não era assim, você atendeu a chamada sem querer. Então, assim, não atendam chamada de pessoas que vocês não conheçam, chamadas de vídeo. Eu não atendo chamada de vídeo de ninguém, na verdade, né? Porque assim, era só eu pegar aqui e dar um print, né? Vamos supor que aqui no lugar da minha imagem tivesse um e tá a tua cara, vou dizer que você tá assistindo, entendeu? E aí vai para chantagem e a partir dessa chantagem ele faz o que ele quer. Inclusive, a gente fez um caso que, assim, eu acho um ponto muito importante, Leliana, que, assim, o pessoal acha que o abuso sexual, ele só ocorre com penetração, né? E o abuso sexual, ele ocorre à distância, gente. Ele ocorre com abuso psicológico, enfim, com várias situações.
Teve um cara que ele tinha 150 crianças que eram escravas dele. Como que ele fazia? Ele criou um perfil de criança. Aí ele fazia assim, como se fosse amiguinho, né? Ah, Liliana, estudo contigo na escola, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele assim, a gente virava amiguinhas, a gente começava a conversar, ele naquela lab, ele conseguia pegar alguma informação sua, algum segredinho. Daí ele falava assim, ah, você tem alguma foto de biquíni? Ai, eu não sei o quê, sei lá, ele fazia você mandar alguma foto assim, né? Assim que não era nem nada muito coisa. Aí o que que acontecia? A partir disso ele começava a fazer chantagem contigo. Olha, se você não estiver hoje às 8 horas da noite na frente do computador, eu vou espalhar para todo mundo, vou falar para teu pai, para tua mãe, e fazem assim, falam, por exemplo, vão matar o cachorro. Enfim, a criança fica com medo daquilo, ela cria um temor. E aí ela obedece tudo que essa pessoa faz. E o que que ele fazia? Cada dia ele pegava uma criança diferente, fazia a criança se exibir na frente dele no computador. Isso é abuso sexual, gente. Isso é abuso sexual. Entendeu? E aí ele fazia isso sem nunca ter tocado em nenhuma criança. Então, isso que é importante, que às vezes o pessoal acha assim, ah, e aí vem a ignorância do próprio pai, né? Mas fala assim, não, mas ele não tocou meu filho. Sim, mas ele abusou do seu filho. Outra situação, fazia a criança abusar do irmãozinho para ele poder assistir. Entendeu? Já tive Então, assim, casos assim. é uma coisa assim que as pessoas, assim, eu sei que muitas vezes o pessoal assiste as palestras e fala assim, nossa, não sei o quê, sai horrorizado. Eu falei, gente, mas assim, isso é só um pontinho das coisas que acontecem, né? E aí, assim, tem uma outra situação que podem ser pessoas conhecidas. Eu já fiz casos de pessoas conhecidas. Era o pai da amiguinha, entendeu? Que tinha acesso ao celular e mandavam mensagens para a criança que tinha, acho que, 8 anos, linda, maravilhosa. Gente, isso é comentário para criança, né? E conversando no privado com a criança e convidando para ir passar o final de semana com as filhas. Possivelmente, né? As filhas já eram abusadas e ele queria as amiguinhas das filhas. Só pode. Né? E assim, olhando o perfil da pessoa nas redes sociais, uma pessoa assim que você jamais desconfiaria, uma pessoa assim, um grau bem alto de trabalho, né? Assim, uma pessoa com condecorações e tal. E você via nas fotos que ele estava sempre com crianças, que possivelmente eram as amiguinhas da filha. Né? Então, assim, esse cuidado, assim, não é para ficar neurótico, mas assim, prestar atenção nisso. E aí muita gente fala, nossa, é tão lindo um homem assim que gosta tanto de criança, né? Assim, porque normalmente os homens não estão nem aí e tal, e não sei o quê. A gente sempre fala, né? Não é realmente desenvolver uma paranoia, mas é ter bom senso. Sim. É a gente instaurar, é a gente lutar na sociedade por uma cultura protetiva. Você não vai sair falando para aquele abusador, aquele é porque tá fazendo isso, porque tem aquele sinal que Liliana Andréa falou. Não! Tem sinal? Vamos ficar atento? Vamos ser prudente? Né? Agora, o problema é que a gente é muito bom, a gente tem um coração bom, então a gente acha que todo mundo é bom. O ruim do lado bom é esse, achar que todo mundo é bom. E o mal não, o mal é perspicaz, o mal é esperto, o mal se aprofunda, o mal estuda, como você colocou. Eles têm cursos internos e estudam profundamente sobre como enganar, sobre como explorar, como abusar. Né? Então a gente precisa ter esse olhar protetivo e esperto mesmo, sabe? Um outro ponto, assim, a respeito disso é porque, assim, eu até falei num podcast, eu falei assim, eles são PhDs em psicologia. E alguém me detonou, falou assim, você não pode. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eles entendem o comportamento humano. Eu falo isso direto, eles não têm que eles sabem sobre... Eles estudam o desenvolvimento infantil, gente, e humano dos pais. Fala mais sobre isso, André, que eu falo muito, tem gente que me critica também. Nossa, Leiliane, eles vão parar para estudar psicologia. Eu, claro que vão! Vai, André, agora eu quero que tu fale sobre isso. Brigou comigo, foi um hater, assim, né, nos comentários. Você tá jogando a profissão do psicólogo. Eu falei, não é isso. Veja bem, o
o psicólogo ele tem que entender de comportamento humano, ele tem que entender como que são as fases. E eles fazem exatamente isso. Eles não precisam abrir a boca para olhar para alguém e falar se aquela pessoa está carente. Aquela pessoa, entendeu? E aí, assim, esse cara que eu falei que eu peguei as conversas dele, ele ainda dava exemplos. Ele falava assim, eu pego uma menina que tem um nariz grande, eu falo, nossa, como o seu nariz é lindo. Ela fala assim, meu Deus, todo mundo fica me colocando apelido por conta do meu nariz. E esse cara tá elogiando. Ele fala assim, não, olha como o teu nariz é lindo. Olha como ele é maravilhoso. Então, assim, não, eu já peguei um caso, assim, que foi extremo, que o cara era PhD em psicanálise, o abusador. Imagine a capacidade desse cara de manipulação. Mas, assim, boa parte desses abusadores, eles são pessoas com pouquíssimas instruções, assim, ele não tem nem formação. Muitas vezes está dentro de um presídio. Cara, assim, é surreal. Eles realmente entendem, eles conseguem manipular. Eles conseguem manipular a criança, eles conseguem manipular o adulto, né? Eles conseguem manipular todas as pessoas. E aí a gente Teve até um delegado que ele falou assim, Leiliane, eu tenho que ter cuidado, porque eles conseguem manipular até a gente se a gente não tiver cuidado. Sim, sim. Tem aquele livro, deixa eu ver se tá aqui. Não. Acho que da Anna Sattler, não sei, Pedófilos, Abusadores, Estupradores e Outros. Não sei se você já viu esse. Não conheço, mas depois me indica. Vou. Menina, esse livro, assim, ele é... Existe você antes dele e depois dele. Esse cara é surreal, porque a autora, ela entrevistou abusadores. E aí ela conta várias histórias reais. E assim, uma que me marcou demais foi o seguinte, o cara estava preso por abuso sexual infantil. E o carcereiro, quando o cara saiu, convidou ele para ir morar na casa dele. Sendo que ele tinha uma filha de 9 anos. Óbvio que ele foi, né? Ele foi morar, abusou da filha, foi preso de novo. E o pai e a mãe da menina iam na cadeia para visitá-lo e queriam adotá-lo adulto. Aí ela foi entrevistar esse abusador. Ele falou assim: o que essas pessoas têm? Eles sabem que eu sou abusador. Me convidaram. O abusador tinha mais consciência do que os próprios pais. Aí ele falava assim: eles me convidaram para morar na casa deles com a criança com 9 anos. Eu abusei e eles querem me adotar. Então, assim, veja o nível de manipulação, né? E isso, assim, a gente tá falando de abuso na vida real, não tô falando nem de internet, porque a pessoa ainda tem mais tempo para se capacitar, né? Vamos dizer assim. Uma outra situação, eles são muito pacientes. Então, assim, tem alguns que têm uma preferência por criança, por exemplo, de 7, 8 anos de idade. Ele começa a fazer amizade com a família quando o bebê nasce, esperando aquela faixa etária que ele tem interesse. Da mesma forma, casos que eu fiz, a gente até comentou, mas uma outra hora a gente pode falar sobre isso, do próprio pai que é o abusador. O que acontece? Ele acostuma a criança naquilo. Então, assim, um dos casos, o pai ele fazia um ritual de massagem com as crianças. Né? Então, ele tinha um ritual que ele ia para o quarto fechado fazer massagem no bebê. Ou seja, a criança é acostumada com aquilo. E querendo ou não, vamos ser sinceros, o toque, ele pode ser prazeroso, né? Ele é prazeroso. A criança vai sentir prazer naquele toque. Né? Claro, a gente tem um abusador que vai com a dor, mas boa parte deles, eles tentam não machucar aquela criança para que ela continue ali. Né? Então, assim, ele vai com carinho, né? E nem para produzir provas contra ele, né? Exato. Ele não é bobo. Não, e tem casos da criança que ela cria um vínculo emocional que ela não quer denunciar, porque senão ela vai ficar sem esse carinho. Sim. E muitas vezes é o carinho que ela tem. Né? Então, assim, se a gente for pensar, é um mundo, assim, doente, óbvio, né? Mas, assim, Ô, Andréa, essa sua última fala me fez lembrar de um caso de uma menina que eu atendi no consultório, que ela foi abusada dos 8 aos 13 anos, ela estava com 28, já tinha tido namorado, estava casada, mas ela tinha uma paixão platônica, como ela denominava, pelo abusador. Ele falou,
ela falou, ninguém conseguiu, eu não sei o que é, Lilian, mas ninguém conseguiu transmitir o que ele conseguiu transmitir. Ele fazia sentir algo que eu nunca senti com ninguém. E eu tenho vontade de encontrar, só que ele tinha ido embora, ela não sabia quem era. E ela tinha vontade de encontrar só pra ver. E ela falava, eu tenho vontade de ter um sexo com ele ainda, mesmo amando meu marido e tal. Mas eu tenho vontade, porque tá aqui o que ele me fazia sentir. Então, é algo assim, a violência sexual contra criança e adolescente é algo muito complexo, é algo muito sério, é algo que perpassa muitas linhas e traços e círculos e retângulos que vocês pensarem. Não dá pra gente querer combater isso só com a frase diz que sem, denuncie. A gente tem que se aprofundar. E aí, Andréa, a gente já está indo mais da metade da live. Eu queria que a gente trouxesse aqui como nós profissionais, né? A urgência de nós profissionais, de nós que atuamos com famílias, com crianças, com adolescentes, da gente começar a agir. Então, como a gente pode orientar os pais, né? Que ações, você deve desenvolver ações, deve ter visto muitas ações. Então, que ações a gente pode desenvolver? Que tipo de orientação a gente pode estar dando? Traz um pouco para a gente, que eu vou ativar aqui os comentários para o pessoal fazer perguntas, que o povo deve estar doidinho fazer perguntas para você. Então, enquanto a Andrea fala sobre essa atuação, eu vou começar a ler perguntas de vocês para ela começar a responder, tá bom? Eu acho que um ponto, assim, antes disso que você falou, né, do Disque 100, a gente tem um problema, é que as pessoas não acreditam. Eu acho que isso assim, é um problema complicado, porque muitas vezes a criança ela tenta denunciar, o adolescente tenta, e isso eu sempre falo, ele vai tentar te contar alguma coisa. E aí ele testa, vê se você aceita, mas ele só está contando uma pontinha do iceberg. Né? Aí se você meio que explodir, meu Deus, que absurdo, né? Alguma coisa assim, ele já não vai contar. Então, assim, a gente tem um problema da descrença na denúncia. A gente não sabe, não está preparado para ouvir. Muitas vezes os pais responsáveis não querem nem assistir uma palestra dessa, porque eles falam assim, não vou assistir para não atrair. Né? Então a gente tem esse medo de falar disso. As pessoas não falam de sexo em casa, elas não dão uma educação sexual, que ela é tão importante como as outras, né? Porque assim, para ver como que a criança vai abordar. Então, assim, a gente tem estudos que a criança ela não denuncia para o pai e para a mãe. Ela vai denunciar para a professora, para uma tia, para a madrinha, alguma pessoa que seja do círculo dela e que a ouça. Porque muitas vezes o pai ele vai explodir, ele vai brigar. Eu tenho um caso de uma pessoa que a primeira vez que ela conseguiu falar sobre isso foi comigo no Instagram, um dia de madrugada. É uma pessoa com 39 anos que já foi abusada um tempão, casou, teve filhos, tal, mas ela nunca tinha conseguido falar nem com a psicóloga dela. Me achou na internet e resolveu contar para mim. E aí ela contou que essa pessoa que abusava era alguém do círculo da família, uma pessoa muito influente na cidade e que, inclusive, conseguiu fazer com que o pai dela fosse trabalhar em outra cidade para que ele não ficasse próximo, entendeu? Então, assim, ela tentou contar, ninguém acreditou, era como se ela fosse mentirosa, que ela quisesse alguma coisa. Então, assim, as pessoas precisam ter esse olhar, né, de prestar atenção, porque assim, a criança ela vai mudar o comportamento. Você tem que conhecer tecnologia, você tem que conversar sobre isso para que não seja algo absurdo, né? Eu digo isso porque assim, minha mãe nunca conversou sobre sexo comigo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma cultura familiar que é difícil de conversar sobre isso. Então, já começa o problema ali. Se acontecer alguma coisa, o que eu devo fazer? Então, assim, as crianças ficam... Gente, é manipulação total. Fala que se fizer alguma coisa, vai acontecer algo com a criança, vai acontecer com o pai. Eles manipulam, né? O pedem segredo. Então, acho assim, a gente tem que mudar essa cultura da conversa e de criar uma comunicação. E ao menor suspeita, né, ficar atento, porque assim, eu vejo que muitas vezes o pessoal não sabe nem o que fazer.
Ai, meu Deus, mandaram não sei o que no Instagram, o que que eu faço? Como que eu preservo essa prova? Como que eu denuncio? Aonde que eu vou? Então você vê que as pessoas estão perdidas e assim, quem trabalha com isso tem que pelo menos saber fazer os encaminhamentos, né? Por exemplo, a SaferNet, eles têm psicólogos que atendem as crianças, tem gibis que você pode usar uma linguagem mais tranquila, como denunciar numa delegacia, como registrar esse boletim. Porque, assim, por mais que você fale assim, ah, não houve penetração, ah, não sei o que, foi só pela internet. Gente, é um criminoso. Até é interessante que uma pessoa que eu fiz o caso, que foi esse pai que assediava a amiguinha, aí os próprios pais estavam temerosos de fazer o registro, porque eles falaram, mas e se for mentira? E se for só uma impressão nossa? Meu Deus, é assim, porque o abusador faz parte do ciclo afetivo da criança e dos pais. Sim, É uma eu falei, pessoa muito querida, né? eu falei, olha, a gente vai registrar o boletim na Polícia Federal. Se não for nada, não vai acontecer nada com ele, porque a polícia não vai prender ele sem provas, entendeu? Então, assim, deixe que faça a investigação, né? Ele, ai, meu Deus, mas e se ele descobrir que a gente... Eu falei, não, a denúncia, ela é sigilosa, ele não vai saber que foi vocês. Mas, assim, e se ele for abusador? Né? Não adianta você tirar a tua filha. Sim, ok, você vai livrar a sua filha, mas quantos outras crianças ele está assediando? Porque a gente está falando da escola, se ele assediou uma, se tem 20 crianças, possivelmente ele vai assediar as outras, e outras, e outras, e outras, né? Então, assim, você tem pelo menos o compromisso moral de fazer essa denúncia. Não é para deixar para lá. Né? Não é para deixar para lá. Eu sei que as pessoas se incomodam, não querem ir numa delegacia. Gente, mas assim, pense, você está protegendo o teu filho, o teu sobrinho, alguém da tua família, mas também você está protegendo outras crianças. E isso que a Liliane falou, assim, é fundamental. Não espere estar pronto, gente. Né? Não espere estar pronto. Tem tanto material na internet, vocês conseguem se capacitar. Tenho certeza que o curso é fantástico, né? E que dá essa base para vocês. Então, assim, comecem a atuar, uma palestra, passem informações, né? Orientem os pais, conheçam as tecnologias, acho que isso é importante, né? Porque assim, não tem como eu explicar como usar o TikTok sem usar o TikTok, né? Monitorem essas crianças, sejam amigos dos amiguinhos, né? E um outro ponto também que eu levei um monte de pedrada, que eu falei assim, que criança, ela não tem privacidade dos pais. Entendeu? Meu Deus, eu falo isso, meu Deus, e o povo... Não, André, a gente nem combinou isso aqui. Não. Mas uma frase que eu sempre falo é: não existe privacidade quando a integridade da criança está em risco. Quero lá saber de danada de privacidade. Agora, tem como a gente não... Me dá esse celular que não precisa ser assim, filho, vamos lá, estamos juntos aqui. E aí tem profissional que fala, olhe, porque a criança tem que ter a sua privacidade. E o adolescente também tem que ter sua privacidade, não invada o espaço. Os pedófilos estão batendo o pé na porta com tudo, invadindo com tudo. Então, os pedófilos podem, os pais não. E o convite aqui não é para invadir a privacidade, é para proteger a privacidade deles. Não, e até no módulo eu vou falar sobre um software parental, né, que você pode instalar. Mas assim, ele é baseado na confiança. Então, assim, você pode até instalar um aplicativo para monitorar o teu filho e tal. Mas assim, ele tem que ser feito da seguinte forma: você chega ali, chama ele, senta, fala, meu filho, eu vou instalar aqui para eu poder tá? Se acontecer alguma coisa contigo, tal, de vez em quando eu vou olhar, mas assim, né? Enfim, se acontecer alguma coisa, é tudo baseado na comunicação. Exato, exato. Aí a adolescente tem que ter privacidade. Eu falo assim, quem tá pagando a conta desse adolescente? É você, pai, né? Quem pagou esse celular, quem tá dando a internet. A partir do momento que ele adquire a maioridade, que ele paga as contas dele, a privacidade é dele, entendeu? Mas assim, até ele completar a idade, você é responsável, porque se acontecer alguma coisa, é você, entendeu? Não até você que vai responder criminalmente também. É você que vai sofrer junto com o seu filho. Gente, a gente não tá falando aqui de, olha, fecha a porta que eu vou trocar de roupa. Não, a gente está falando de criminosos da alta, criminosos que estão investindo, como a Interpol colocou, 5 a 7 bilhões de dólares por ano
como tá no livro, esse livro aqui, ó, do maravilhoso meu amigo promotor, Casé Fortes. Aqui tá, ó. Eles investem 5 a 7 bilhões de dólares nas crianças e adolescentes pedófilos e pornógrafos. A gente está falando de gente com softwares, com que mal a polícia consegue pegar, entendeu? Pra gente, não, é porque o meu filho... Não é chegar brigando com o filho. Mas como o André falou, filho, é o seguinte, você vai ter o WhatsApp, mas olha só, vai ter que ter esse software aqui, porque é importante eu saber e tal. Olha, você vai usar o celular, mas aqui é para sua proteção. Não é escondido, deixa eu clonar aqui o WhatsApp escondido para não sei o quê. Não, aí isso é desrespeito, né? Mas tudo aberto, dizer, eu tô te protegendo, tá? Tô te protegendo. Não, gente, assim, mesmo assim, né? Mesmo você tendo essa conversa, o que que acontece? Você não tem garantia, porque o que que acontece? A criança, ela pode emprestar o celular do amiguinho. Outra coisa, né? Os pais falam assim, vou te dar o celular. Ô, André, vai só falando aqui que eu vou ter que fechar uma porta que abriu aqui, mas pode ir falando, tá? Eu volto em 1 minuto. Pode ir falando. Não adianta se o pai falar assim, eu vou esconder o celular, eu vou tirar o celular. Né? Porque assim, o que que acontece? A criança vai pegar outro celular, ela vai emprestar o celular do amiguinho. E a gente eu vi aí o Elcio, obrigada aí pela participação, Elcio, meu colega aí do ensino médio, a gente fez informática juntos em Curitiba. E o que que acontece? É sim um mercado que envolve milhões, tá? Eu já fiz casos que o cara tinha tipo uma central de produção de vídeos que ele chamava as crianças, era até aí na região de Goiás, Eliane. Ele chamava as crianças para ir na fazenda dele para passar o final de semana e ele levava uma equipe para filmar. E ele vendia isso na Europa, ele vendia em euro, sabe? Então, tipo assim, ele falava assim, não, você faz uns vídeos sensuais, tá? E aí eu te dou, sei lá, R$ 100, né? A criança fazia, ele vendia assim por milhares de euros, porque é material inédito. E isso é um outro ponto, gente, porque assim, esse mercado, eles gostam de materiais inéditos. E aí o que que ele faz? Ele vai tentar ter acesso a uma criança para produzir algum vídeo. E não precisa ser nada explícito. É isso que é importante também falar. Muitas vezes a criança de biquíni já é um material que dá prazer para o abusador, porque o que dá prazer para ele é a fragilidade. Muitas vezes, se o adolescente ele começa a ter um comportamento muito adulto, né, se maquiar, não sei o que, ele perde o interesse. Porque ele gosta da fragilidade, ele gosta da criança, né? Então, assim, claro, e esse assunto é muito importante, porque muita gente pensa que, não, pedófilo tá nem para minha filha não usa roupa erotizada. Gente, tem pedófilo que eles fazem a encomenda de vídeos para babás, para pessoas que cuidam de crianças, para professoras e professores de creche que têm acesso ao corpo de criança. Eles falam assim, eu quero um vídeo, você... colocando a fralda com a chupeta, porque meu fetiche é chupeta, é fralda. Eu quero você fazendo um vídeo tocando a parte íntima e a chupeta em cima da barriga, porque eu gosto de ver a parte íntima e a chupeta juntos. Tá entendendo? Sim. Então, tudo isso acontece. Não é, Andréa? Não é só... Eles não estão atrás da criança só sensual. É a criança. Criança. Eu fiz um caso que tinha um menininho de sunga numa prancha. Aí o comentário do cara, nossa, que gostosinho. Oi? Não, e o outro que uma delegada também me falou, que a mãe postou o bebê comendo uma banana. E aí, ela falou assim, Leliane, você precisava ver os comentários. Meu Deus, o bebê assim, ó. Aí eles já levam pra onde, gente? Vocês estão entendendo? Quando a gente fala que, olha, não é pra... não vou postar nada do meu filho, mas pense. Vale a pena mesmo? Por que tá expondo a criança, principalmente fotos com a criança sozinha na internet? Né? A criança numa praia, ou a criança... Gente, uma bebê comendo uma banana. Pronto. Já é imagem para eles colocarem juntos, fazerem eles costumam também, né, Andréa? Não sei se você também já pegou o caso assim. Eles fazem vídeos de várias crianças com várias situações. Então, é uma criança que tá assim, a outra comendo não sei o que, a outra tomando mamadeira, a outra com a fraldinha pegando na barriguinha, não sei o que. E aí eles contextualizam tudo ali no erótico, assim, que na mente perversa deles, entendeu?
E assim, gente, não pense só que assim, é desde bebê, né? Assim, Uhum. teve um caso que uma amiga fez em Minas, que ela falou que eles prenderam o cara porque ele estava atrás de uma mulher grávida, porque ele queria fazer o parto da mulher e ele queria a criança ainda com o cordão umbilical. Cara, assim, você fala assim, ela ficou chocada depois desse caso. Ela falou assim, André, eu não tenho mais condições psicológicas de fazer perícia. Ela falou assim, porque o cara, ele tava atrás, eles pegaram, prenderam ele antes, ele já sabia a mulher que ele queria. A mulher estava grávida e ele queria, ele ia enfiar a faca na barriga dela, porque ele queria uma criança com cordão umbilical para abusar. Então, assim, gente, assim, é surreal. Então, assim, e aí um outro ponto, não é só homem, né? A gente tá falando homem, homem, mas a gente tem abusadores Sim, que são aquelas que geralmente vão trabalhar como babá. O abusador, ele vai procurar uma profissão onde ele tem acesso à criança. Então, ele pode ser professor, ele pode ser pastor, ele pode ser babá. Ele vai procurar fotógrafo infantil, né? A gente já fez um caso assim também. sim. Também já teve um caso de fotógrafo infantil. Nossa, Ah, então, assim, gente, alguém comentou, a maldade não tem limites. Não tem limites não. mesmo, sabe? E aí, assim, o que a gente tem que ficar é ficar atento. Se você tem perfil de criança, né? Deixa bloqueado, só deixa as pessoas da família. Não que isso vai garantir, porque a gente viu que tem casos de pessoas da própria família, mas não sai expondo seu filho, não sai colocando fotos, né? Assim, é por uma questão até de segurança mesmo, com uniforme, que identifique onde mora, placa do carro, endereço, né? E outras coisas mais, assim, porque se você for ver, óbvio, né? Todo mundo tá feliz de ter um filho, deixar a revelação, não sei o quê. Mas cuidado com a exposição, né? Porque assim, você mesmo tá expondo o seu filho, né? Então, assim, preservar um pouco disso também, né? Educar como ele pode usar. Um ponto assim que é importante assim, é para a criança saber aquela história dos pontos, os pontos íntimos que ninguém pode tocar, né? Se alguém tocar, mandar gritar, né? Alguma coisa assim, né? E cuidado com essas questões na própria internet, porque começa com uma amizade. E vários casos, eles ficam fazendo amizade por muito tempo. Não é que ele vai entrar hoje no bate-papo, conversar e hoje ele vai abusar. Ele Sim. vai ficar. E aí não é um A estranho mais. paciência que a gente não tem, eles têm para dar e vender. Eles têm para dar e vender. E aí a criança e o adolescente, eles nesse nível de carência, nesse nível de querer ter as coisas, nesse nível de querer ser apreciado, nesse nível poxa, eu produzo algo, porque quantas crianças e adolescentes hoje têm o sonho de ser YouTubers? Então, já mexe nesse sonho deles de serem influenciadores, que nós estamos nessa época, nessa era. Então, amores, o que que eu posso falar para O pessoal vocês? pediu Toda do conjuntura. Leliane, depois Oi? eu tiro uma foto que tá aqui numa outra estante e eu coloco no Stories e te marco, tá bom? Sobre o livro da Certo, aí Tom. eu reposto lá. Aí eu reposto lá, tá? Então, amores, assim, ó, toda conjuntura social, no que se refere às fragilidades da família, à tecnologia que facilita o acesso das crianças e o acesso dos pedófilos às crianças, tudo isso coloca nossas crianças e adolescentes num nível de vulnerabilidade que a gente não consegue nem expressar aqui. E o pior de tudo isso são os pais não terem noção quase nenhuma. São os profissionais não terem noção quase nenhuma dessa realidade. E aí, o que, que eu sempre falo para vocês? Que o que mais alimenta a violência sexual é o silêncio e a ignorância. Com certeza. Porque muitas pessoas silenciam por causa da ignorância e quando o abuso vem à tona, silenciam por causa do medo. Será que também isso é alimentado pela ignorância? Então, assim, é hora da gente colocar a boca no trombone, é hora da gente salvar essas crianças, é hora da gente treinar esses pais, é hora da gente mostrar para esses pais a importância do relacionamento com conexão, da presença, da gente como pai. Eu falo para mim também, largar mais as telas, ficar mais com os filhos. É hora da gente fazer isso, porque senão os pedófilos eles estão agindo, gente, livremente. Nem as polícias, Brasil, Estados Unidos, a Europa, dá conta desse bando. Não tem polícia e sistema de justiça que dê conta deles, não é verdade, André?
Não, isso é um ponto importante, gente, sabe? Porque assim, nós somos muito poucos, né, os policiais que atuam nisso. Sim, claro. Mas assim, você tem que fazer a tua parte, entendeu? Assim, a gente falou aqui de abuso sexual infantil, mas a gente tem cyberbullying, tem questões de anorexia, né? Tem os desafios que eles fazem, que as crianças entram nesses desafios, né? Tem casos de suicídio, enfim, gente, depressão. A gente até fala depressão Facebook, depressão Instagram, porque as crianças e vem aquele mundo fantasioso do cara viajando, não sei o quê, não sei o quê, e ele quer aquilo e ele não consegue, né? Então, assim, é importante mostrar que nem sempre o que tá na rede social é a verdade, né? A gente só vai postar as nossas melhores fotos. A gente não Exato. tá ruim, né? Então, assim, para quem tá numa fase de adolescente que não sabe ainda que tá super indeciso com todos os hormônios, que todo mundo aqui já passou por isso, é mais agravante ainda, porque a criança, o adolescente, ela vê o amiguinho lá viajando, vê, comprando coisas, e ela quer aquilo também. Então você tem um monte de pessoas frustradas, um monte de pessoas que desistem da vida, né? A gente, assim, como psicóloga aí, né? Tu sabe o tanto de questões de depressão, de problemas que a gente tem de relacionamento. E um outro ponto, gente, porque assim, o que acontece? Às vezes a criança com abuso, ela vai bloquear aquilo. Eu tive uma experiência em consultório, se você me permite só Claro, um minutinho aqui. claro, fica à vontade. Eu estava fazendo terapia e a minha psicóloga, ela chamou um grupo de mulheres. Ela trabalhava, é uma psicóloga já com bastante idade, ela usava uma técnica antiga, tal, que era de desenho, sabe? E aí você tinha que ficar desenhando e depois lembrar o que veio na mente e depois conversava. No meio da sessão, a pessoa começou a chorar, mas ela gritava, era uma mulher adulta, 36 anos. Naquele momento veio a memória que ela foi abusada aos 6. Ela bloqueou por 30 anos aquela memória de que ela tinha sido abusada. E aí depois, assim, como eu fazia uma parte bem de supervisão com ela, a gente foi conversar sobre o caso. Ela falou, ela estava aqui para tratar de assuntos de relacionamento. E ela não sabia porque os relacionamentos dela não davam certos. Mas assim, ela só foi descobrir isso 30 anos depois, que aquele abuso sexual que ela passou, né? Ela atrapalhou a vida dela inteira, né? E ela não tinha isso. Então, assim, vejam que tem a tentativa da criança de contar, tem as pessoas que bloqueiam aquilo e atrapalham a vida toda sem saber, né? Então, o importante de colocar isso para fora, né? Só. Verdade, André. Olha só, nosso tempo já esgotou, mas vamos responder pelo menos duas perguntinhas aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui uma que eu gostei muito, assim, que pelo fato de ser bem abrangente. Eu perdi ela aqui. Eu tinha decorado, mas já esqueci. Depois dos 15, minha gente, a memória. O app é o Family Link Sim, da Google. sim, o app aqui foi perguntar sobre o aplicativo. Aí a Family outra Link, pessoa colocou isso. Family Link, né? É o que eu uso também aqui, o Family Link, com os meus filhos. André, estão perguntando o nome do livro, mas aí a gente vai postar nos stories, tá, amores? Aí ele vai postar direitinho lá nos stories. E estão perguntando o livro que eu mostrei aqui. É Todos contra a Pedofilia. É um livro maravilhoso do promotor Casé Fortes. Um queridíssimo, queridíssimo. Todos contra a Pedofilia, tá? Aqui é o crime. Eu tenho um livro também digital, ele tá no meu Instagram. Que lá na... maravilha. Fala sobre ele aí, enquanto eu procuro aqui a pergunta. Vai, fala aí. Tem vários livros lá. Tem um que é sobre pedofilia, que foi feito junto com o delegado Clayton. Daí eu fiz 2 capítulos no livro. Um é sobre sexualidade infantil e o outro sobre o comportamento dos abusadores. Tá disponível para PDF, pode baixar lá, tá certo? Fica aí pro pessoal. Quem tá aqui já segue a Andréia, gente. Tem muita informação no IG dela. Andréia, aqui a pergunta. No caso da criança relatar o abuso, não tem nenhuma prova física, como a gente falou, que a maioria não deixa nenhum vestígio, ou quando descobre, já tem tanto tempo que não tem nem como ter ficado alguma prova. E aí, como garantir que o juiz ou a juíza vai
É porque eu li aqui agora e ela já sumiu para mim. Mas, tipo assim, como vai ser essa questão da fala da criança? Vai ser validada, não vai ser validada? Olha, assim, um caso que eu fiz, assim, que a gente conseguiu o mandado de prisão dele, não tinha ocorrido o abuso. A gente só trocou, usou a troca de mensagens dele com a criança. Então, nesse quando eu fiz, mostrei que ele estava assediando a criança, ele não tinha abusado e a gente conseguiu mandar de busca e apreensão para casa dele. E lá a gente achou muito material. Então a gente conseguiu na prevenção, né? Então, assim, claro, a gente sabe que tem questões de falsas memórias, enfim e tal, mas assim, um psicólogo aí vai ter como fazer um laudo, enfim, para embasar essa situação, né? Porque assim, muitas vezes isso é um ponto interessante. Eu não sei quantos anos gente, mas mesmo assim que você tenha sofrido abuso há X anos atrás, ainda assim você pode denunciar, né? Porque às vezes o pessoal acha que tem que ocorreu abuso, tem que denunciar. Não prescreve. Eu teve uma mudança na lei, eu não sou da área do direito aí, mas eu acho que você pode, acho que são 30 anos, você pode denunciar mesmo que tenha ocorrido, né, 1900 e bolinha aí, você consegue, né? Então não é para deixar para lá, não, gente. Exato. Depois, após a Lei Joana Maranhão, até os 38 anos, o crime não prescreveu. Antes da Lei Joana Maranhão, até 20 anos, né? Então, assim, do ocorrido do abuso. Mesmo que o crime já tenha prescrito, vale a pena denunciar. Por quê? Vale a pena falar para a família que aconteceu. Por quê? Tem abusador que começou a abusar com 30 anos, está com 70 e ainda está abusando. Está com 80 anos, ainda está abusando. Então, mesmo que o crime tenha prescrito, eu sempre oriento a denunciar, eu sempre oriento a abrir a boca para a família e dizer, olha, aquele tio ali, safado, ele me abusou em tal época, porque é raro um abusador abusar uma única vítima. Ele é serial. O abusador sexual, ele é um serial, né? Não, e exatamente isso, né? Porque assim, você assim, não vai ter mais o que fazer contigo, mas assim, você vai proteger outras crianças, né? E eu acho que Exato. isso é muito importante, né? Você não permitir que ele faça isso com outras pessoas, né? E mesmo assim, eu acho que teve até alguém perguntou ali, não sei se tá acontecendo ou não. Gente, você pode denunciar e esperar que a polícia investigue, enfim, né? Eu acho assim que óbvio, né? Eu suspeitei, não gostei da pessoa. Não, você preste atenção, porque assim, tem mudança de comportamento, inclusive se a criança estiver muito sexualizada, fora da idade, tem que prestar atenção por qual é esse motivo, né? Porque realmente são coisas assim. Teve um caso que a pessoa me convenceu quando ela mandou um vídeo da criança de 2 anos fazendo sexo oral na bebê. Ela não aprendeu aquilo, né? Na cabeça dela, né? Alguém fez aquilo com ela, né? Então, assim, isso aí é um sinal. Às vezes a criança, ela nem fala. Isso é um outro ponto também que eles trocam de conversa, né? Eles falam de pegar crianças que são em fase pré-oral, porque daí a criança não sabe falar e aí ele vai acostumando. Né? É terrível. E outra coisa, também quando a criança nessa fase pré-verbal e tudo mais, quando ela fala alguma coisinha, tipo, um caso que a gente chegou pra gente, né? Vovô pegou petita, que chamava a vovó de petita. Vovô pegou petita, mamãe, doeu petita. Então a criança estava ali começando a falar uma frasezinha. Eles têm uma certa preferência, alguns, por essas crianças, por quê? Quando ela não fala, eles ficam mais tranquilos que não falam, mas quando ela começa a falar, a fala dela é invalidada porque ela está começando a falar agora, ela confundiu, ela não. Naturalmente, a fala da criança já é invalidada na sociedade, né? E fora naturalmente. as crianças que elas chegam na escola e na fase da escola dela, ela comenta alguma coisa, daí os amiguinhos, mas teu pai faz isso contigo, né? Assim, não, isso não é normal. Não, mas meu pai sempre fez isso comigo. Aí que ela vai se tocar, que alguma coisa, Exato. entendeu? Por isso que a gente reitera aqui, uma vez, novamente, outra vez e mais uma vez. Educação sexual, emocional e prevenção ao abuso, ou seja, a EZEPAS tem que estar em todos os lugares, família, escolas. E quero mais uma vez fazer um apelo aqui para vocês. Você que assistiu essa live, você já tem uma obrigação social e existencial de dividir esse conhecimento. Você que já assistiu
assistiu outras lives, você que já leu algum livro, você que está na certificação, você que não importa. Faça o que você pode fazer nas condições que você tem. Porque, como a Andrea colocou, como nós já falamos aqui algumas vezes, o pouco que você sabe pode representar a salvação de muitas crianças, orientações de muitas famílias, porque, de fato, as pessoas estão às cegas sobre esses assuntos. Então, vamos nos comprometer. Você investir 1 hora de sua vida aqui para quê? Só para ficar, ai, eu não acredito. Nossa, que não sei o quê. Se a gente tem que se indignar mesmo, a indignação tem que bater no coração, mas tem que ser indignação de agir. Porque indignação sem ação não salva nenhuma criança. Então a indignação tem que ser uma mola propulsora para eu não vou me calar. Eu vou fazer com medo, com vergonha, com insegurança. Eu vou abrir uma live, vou falar sobre isso. Eu vou fazer um post, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma oficina. Eu vou conversar com minha prima hoje, mandar uma mensagem no grupo da família. Vamos fazer alguma coisa, porque os pedófilos e abusadores eles estão muito bem unidos e fazendo tudo o que podem para furtar nossas crianças e adolescentes de nós. Então a gente não pode mais ficar nesse lugar. André, eu só queria te agradecer de coração pela live aqui hoje. Eu queria que o pessoal colocasse aqui, se vocês gostaram, com um coração, tá? Dependendo da quantidade de coração que vocês colocarem, eu posso ver com a Andrea depois em off, se tem como ela vir aqui para uma parte 2. Mas vai depender se vocês gostaram, se vocês quiseram, porque a gente faz isso para vocês. Então, aqui nos comentários, põe o coração nos comentários, tá bom? Comenta com o coração se vocês querem que a Andrea volte aqui para a gente fazer uma parte 2 com mais conteúdo, que ela trouxe um conteúdo riquíssimo hoje aqui, tá? Vou deixar essa aula salva, vai ficar pouco tempo salvo. Então, se você não assistiu, assista, certo? Olha só, Andrea, os corações já estão falando por si. E aí eu tenho um outro pedido para fazer para vocês que estão aqui. Nós temos aqui agora, já no finalzinho, quase 300 pessoas. Eu vou postar essa live lá e eu queria que vocês fossem lá e comentassem o que vocês aprenderam e que marcassem pessoas, porque quanto mais vocês comentam, mais o Instagram entrega para mais gente, porque ele entende que o conteúdo é importante. Então você vai lá, aprendi isso e isso nessa live e marca as pessoas para que mais pessoas possam assistir, porque a gente, como os pedófilos estão unidos, nós precisamos nos unir para salvar crianças. E eles compartilham o conhecimento entre eles. Então, nisso vamos imitar eles? Vamos compartilhar o conhecimento para salvar, porque eles compartilham para explorar e para abusar. E nós vamos compartilhar para salvar. Posso fazer... André, querida... Posso fazer um convite? Claro! Se tiver interesse em fazer pós-graduações, a gente tem pós-graduações na área de perícia de crimes cibernéticos, de psicologia forense, a pós-Blue EAD, tá? Então fica... Maravilha. Então, aí a gente vê um desconto especial aí para os seguidores aí da Eliane. Ai, fala mais um pouquinho. Fala mais um pouquinho aí do que você tem, dos seus produtos, dos seus cursos. Pode falar, fique à vontade. Tá, joia. Na minha bio tem alguns livros à disposição para vocês baixarem. Tem um de fake news, tem esse de pedofilia. Eu sou professora, tenho uma escola de pós-graduação que é só na área de forense. Então, a gente tem curso de Cyber Forensics, que é da área de crimes cibernéticos, de Cyber Security, tem de documentoscopia, tem de ciências forenses e tem 2 que são mais na área de psicologia. Um é Criminal Profile, Psicologia Investigativa, que é justamente a como traçar esses perfis. E tem um outro de Psicologia Forense e Jurídica também, que é muito legal, que a gente une a psicologia com a perícia forense, né? Então, são pós-graduações muito bons. E aí, quem for aí seguidor da Eliane, é só falar lá com o pessoal do comercial que a gente pede um descontinho especial para vocês aí, tá bom? Ai, que maravilha! Já quero fazer essa de psicologia forense aí, ó. Maravilhosa! Ai, Andréa, muito obrigada. Gente, agora imagina 6 horas de Andréa na certificação Master de Paz. Vai ser incrível demais. Conseguimos trazer a Andréa, fiquei muito feliz. Quero dizer mais uma vez a minha felicidade, Andréa. Eu acho que quando nós unimos nossos conhecimentos, nossos corações e propósitos, a gente já consegue alcançar muitas crianças, salvar muitas crianças e adolescentes, capacitar muitos profissionais. Então, muitos profissionais serão capacitados. Já estão sendo capacitados com suas pós-graduações, com seus livros. E agora também muitos serão capacitados através do teu módulo na certificação Master e Paz. Estava faltando algo assim. Eu estava procurando desde o início alguém assim, com essa expertise, que eu selecionasse a dedo quem vai entrar. Porque, de fato, eu quero as pessoas
além de conhecimento técnico e científico, pessoas com o coração e a alma nessa causa. Então, minha gratidão. A gente tem a obrigação, né, Leiliane? A gente estuda, adquire conhecimento, mas de nada vale se a gente guardar isso pra gente, né? Eu acho que o grande trabalho é justamente fazer essa disseminação. Quanto mais pessoas estiverem capacitadas, quanto mais pessoas estiverem prontas para ajudar essas crianças, eu acho assim, eu não tenho filhos, mas assim, eu vejo a importância que a gente tem nessa educação, né? E assim, é um trabalho fundamental, assim, não pense assim, eu vou dar uma palestra, alguma coisa. Gente, se você conseguir ajudar uma pessoa, isso já fez toda a diferença, né? Muita diferença. Seja numa publicação na rede social, seja uma palestra, seja numa conversa que vocês tenham, né? Eu acho que os profissionais aí da formação da Leiliane tem esse compromisso, né, de passar isso adiante. Eu acho que é um trabalho memorável. Parabéns, né, por todo o teu trabalho, né, e gratidão mais uma vez pelo convite. Estou à disposição aí. Tá certo, obrigada, querida. Vamos juntas, vamos unir forças. Ai, como é tão bom, gente. É um assunto difícil, mas é tão bom quando a gente para 1 hora e pouco da vida e fala assim, essas informações vão trazer mais salvação e vida para o mundo, porque de que vale o conhecimento se não for para transformar vidas? E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, contem sempre comigo. A Andrea já mostrou sua disponibilidade. E agora, vamos todo mundo como mutirão. 1 minutinho a live vai estar lá no ar. Você vai lá, comenta. Posso contar com vocês? Coloca sim aqui nos comentários. Quem vai lá comentar agora? Vou postar live. Vocês comentam lá para que o Instagram entregue para mais pessoas, a gente alcance mais pessoas e esse exército da proteção à infância continue unido e lutando por uma causa tão importante. Então é só 1 minutinho, o tempo do Instagram recarregar e eu conto com vocês comentarem lá o que aprenderem e marcarem mais pessoas. Gente, beijo no coração, Andréa. Obrigada. Amo de paixão a sua vida. Deus te abençoe grandemente. Conte comigo no que precisar. Muito bom ter você com a gente nessa causa Exepaz. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Corre todo mundo comentar agora.